Eu trabalho na Gazeta do Povo faz 11 anos e tive a oportunidade de começar lá um trabalho inédito até então em grandes jornais, que é criar um espaço dedicado exclusivamente ao acompanhamento do movimento Provida no Brasil e no mundo e assuntos relacionados à bioética. Até então não havia nenhum grande veículo de comunicação que fizesse isso. Então eu criei o Blog da Vida, isso em 2013, e depois, 2 anos depois, em 2015, o GRPcom deu a oportunidade de se criar o Sempre Família. Para quem não conhece ainda, o Sempre Família é um site dedicado a temas de família, mas com foco na defesa da instituição familiar e na defesa da vida, vinculado diretamente à Gazeta do Povo. Então nós conseguimos, dentro da Gazeta do Povo, que hoje é o 4º maior jornal do Brasil, um espaço dedicado a fazer a defesa desses temas que até então nós só víamos em ambientes eclesiais, só víamos em instituições religiosas, né? E tive essa oportunidade e é muito satisfatória. É muito satisfatória também, porém, vocês devem compreender muito bem, é um tanto perturbadora. Porque quando você começa a trabalhar com o tema da defesa da vida, você acaba tendo acesso a notícias e lendo notícias, sabendo de fatos realmente perturbadores. Não passa uma semana sem você ler algo extremamente agressivo. Eu não preciso nem explicar muito do que eu estou falando, porque acho que está bem fresco na mente de vocês, quando se fala de agressões à família, os casos do Banco Santander, Santander Cultural, em Porto Alegre, quando nós tivemos um caso que juntou numa mesma exposição vilipêndio religioso, haviam hóstias pichadas com termos de conotação sexual, né, zoofilia, erotização infantil, e poucos dias depois, agora nós tivemos, na semana passada, no Museu de Arte Moderna de São Paulo, um novo caso desses, uma nova exposição, uma performance onde uma criança tocava um homem completamente nu. Isso foi filmado, viralizou nas redes sociais. Então, veja, esses exemplos eu sei que chocam, mas ajudam a compreender por que é um tipo de atividade, e para aqueles que fazem isso dentro da igreja, por que é um tipo de apostolado difícil e que muitas vezes não é tão atraente. Eu não acho que seja porque as pessoas não se encantam, não se engajam com esse tipo de luta, sabe? É porque é realmente perturbador, né? Há muitas pessoas que não conseguem conviver com esse tipo de luta. Não têm a firmeza emocional suficiente para lidar com isso, sabe? Às vezes eu acho que é muito... No jornalismo a gente tem contato com muito policial e às vezes me parece muito próximo do que os investigadores que tratam de pornografia infantil enfrentam. É perturbador, é muito perturbador, né? É denso, é pesado e às vezes cansa. Cansa especialmente porque as agressões são tantas. Você precisa ficar, como o próprio nome diz, na defesa quase o tempo todo. Você está sempre tendo que reagir, né? Não há paz. Não há paz. É sempre uma reação. E por isso cansa. Porque é uma reação contínua. Assim, você não consegue baixar o escudo. Quando você entra nesse tipo de batalha, você pode ter certeza, vai ter noites que você não vai dormir, muitas, porque vai ficar com essas imagens na cabeça. E por conta disso, muitas pessoas evitam esse tipo de apostolado, muitas pessoas evitam esse tipo de batalha, e eu acho até compreensível, não é para todo mundo. Quando você entra nessa luta cultural de cabeça, não é para todo mundo. E quando você fica nisso por muito tempo, como eu disse, esse cansaço vem. Esse cansaço vem, mas ao mesmo tempo vem uma indignação. E é uma indignação que eu sinto que as pessoas que estão nessa batalha há anos, felizmente, estão transformando em ações
proativas, em tomar a iniciativa. Passou da hora do movimento pró-vida no Brasil parar de apenas se defender, parar de apenas reagir às agressões que acontecem, e começar a propor, começar a aprovar, começar a... Sabem aquele ditado do futebol de que, às vezes, a melhor defesa é um bom ataque? Chegou a hora de começar a fazer isso no Brasil. Eu não digo atacar, mas eu digo parar de simplesmente entrar em votações parlamentares para impedir que um projeto contra a família e a vida seja aprovado. Para sempre impedir, ser sempre do contra. É hora de começar a aprovar leis pró-vida realmente. É hora de começar a propor, é hora de começar a ser proativo, né? E não ficar só se defendendo. É hora de realmente conseguirmos blindar o Brasil, conseguirmos blindar as nossas legislações contra as agressões que não param e, às vezes, são muito mais eficientes do que as nossas tentativas. Eu vejo com esperança alguns desses projetos, né, estão acontecendo. Quando a gente fala de defesa da vida, normalmente os nossos olhos vão para Brasília, porque são os projetos federais, né, que acontecem na esfera federal, que tendem a ter mais impacto, mais alcance no país todo. E, de fato, há alguns projetos muito esperançosos que estão em andamento lá. Eu vou citar alguns. E, aliás, algumas iniciativas muito recentes, que eu digo na semana passada. Na semana passada foi aprovado uma emenda. Veja, às vezes esses assuntos parlamentares são um pouco complicados, eu vou tentar ser o mais claro possível. Foi aprovada uma medida provisória que tinha a ver com a reestruturação do governo executivo. Né, criação de algumas secretarias, alguns ministérios. E um deputado, eu não tenho nenhuma dificuldade em citar nomes, né, o deputado Diego Garcia, PHS do Paraná, que eu considero um dos melhores deputados pró-vida que o Brasil já elegeu até hoje, né, conseguiu colocar uma emenda nessa medida provisória, que era muito burocrática, ela simplesmente criava novas secretarias e tal, uma emenda que obriga o Ministério dos Direitos Humanos a seguir a Convenção Americana dos Direitos Humanos, também chamada de Pacto de São José da Costa Rica. Alguém já ouviu falar isso? Quem é pró-vida, ativista, conhece. O Pacto de São José da Costa Rica é um documento assinado pelo Brasil em 1969 e que traz, graças ao bom Deus, o termo defesa da vida desde a concepção. E o Brasil é signatário desse documento, né? Propositalmente esquecido por centenas de juristas Brasil afora. Né? O deputado propôs que o Ministério dos Direitos Humanos, que já defendeu verdadeiros absurdos, né, no nosso país, ficasse vinculado a essa convenção a qual o Brasil é signatário. Né? Colocou essa emenda na SMP e foi aprovado. Né? O melhor, foi aprovado em votação simbólica. Isso quer dizer, a unanimidade era tão evidente, né, que mesmo aqueles partidos que se colocaram contra, né, essa emenda, desistiram da votação nominal. Sabe aquela votação que todo mundo diz seu nome? A gente está acostumado a ver isso, os deputados dizendo pela minha família. Nananana. Então, isso é uma votação nominal. Os partidos que se colocaram contra esse projeto de lei foram o PSOL, PCdoB e PT. Né? Aliás, eles não só se colocaram contra, mas aproveitaram a discussão e o Partido dos Trabalhadores propôs que o Brasil deixasse de ser signatário, deixasse de fazer parte da Convenção Americana de Direitos Humanos. Tirasse a assinatura do Brasil desse documento. Né? Perderam feio, né? Não conseguiram realmente... nos deixa muito feliz ver que, atualmente, os abortistas que existem na Câmara Federal não aprovam mais nada. Eles não conseguem nada. Não conseguem nada. E não conseguiram mesmo, tiveram que retirar, e foi aprovado. A emenda foi aprovada, agora segue para o Senado. Né? Se for aprovado no Senado, com grandes chances de que isso aconteça, qual é a consequência prática? Né? O que vai acontecer? O Ministério dos Direitos Humanos, sendo obrigado a seguir o documento que o Brasil assinou, né, só pode propor campanhas de comunicação, financiamento e tudo mais a instituições ou iniciativas que sejam coerentes, né, ao documento na íntegra, inclusive a defesa da vida desde a concepção. Né?
Vocês viram isso em algum jornal? Não. Não vão ver. Perdão. Na Gazeta do Povo, talvez vocês vejam, não Sempre Família, certamente, porque eu coloquei lá. Mas é o tipo de assunto que não atrai, realmente não atrai a grande parte da nossa mídia, que proporcionalmente, entendam, proporcionalmente a mídia brasileira é o oposto do que a população brasileira. Se a população brasileira hoje é formada por 80%, 90% de pessoas contra o aborto, se você faz uma pesquisa entre os profissionais de mídia, o resultado é quase o oposto. É quase o oposto. Então, por isso a representação é tão diferente. Né? É por isso que as notícias dos grandes jornais quase nunca representam os anseios reais da população. Há um outro projeto que também está em andamento, e esse exige a nossa participação, realmente podemos fazer alguma coisa, né, que é a PEC 058 de 2011. O que é essa PEC? Essa PEC, na verdade, ela foi... originalmente, ela trata de licença maternidade para mães de prematuros. Mas, vejam só que coincidência, né? Essa foi uma reação muito positiva. No final do ano passado, quem acompanha as notícias também deve lembrar que o ministro Roberto Barroso, num surto de criatividade, disse, num julgamento de habeas corpus, que não, aborto até o 3º mês de gestação é permitido, é legal, pode acontecer. Né? Bom, isso não existe no Código Penal, aliás, é o oposto disso no Código Penal, né? Mas ele resolveu que podia dizer isso, disse isso foi para o documento lá, né? Outros 2 ministros concordaram com ele e criou uma jurisprudência, né, que permite a juízes do país todo usar a declaração dele para fundamentar as suas decisões. Né? Foi um caso obsceno de ativismo judicial, né, e que, felizmente, irritou os nossos deputados ao ponto de eles reagirem na hora. Então, aproveitou-se essa PEC dos prematuros, que já estava bem adiantada, e a comissão que tratava dela, que é dirigida por outro deputado pró-vida excelente, e quando eu digo deputado pró-vida excelente, não é aquele que grava vídeo para pôr no Facebook dizendo, olha, eu apoio essa medida. Tá? Pelo amor de Deus, isso é só produção de discurso. O deputado pró-vida decente é aquele que realmente cria projetos e aprova projetos. É eficaz na articulação política capaz de aprovação de projetos. Né? O deputado Evandro Gussi, de São Paulo, né, tomou a iniciativa, e ele era o presidente daquela comissão, né, e ele fez com que essa comissão tomasse para si a responsabilidade de responder ao STF por aquele abuso, que não foi só um abuso jurídico. Né, eles pegaram para si uma responsabilidade que era do Congresso. Então, essa comissão incluiu, né, nos seus estudos, a questão dos prematuros, a inclusão do termo desde a concepção na Constituição Federal. Né? Vai ser votado nessa quarta-feira. Era para ter sido votado na quarta-feira passada. Não foi votado porque um conhecido nosso também, deputado Jean Willis, pediu vistas, né? E adiou a votação por mais uma semana. Então vai ser votado nessa quarta-feira essa PEC. Vejam, essa PEC pode mudar tudo. Né? É a PEC que pode incluir na Constituição o termo desde a concepção. Se isso acontecer, o país fica... É o início da blindagem do Brasil contra qualquer tipo de ampliação da lei do aborto. Né? Então, é fundamental que ela seja aprovada. Fundamental. Né? Durante essa semana, eu pretendo colocar ainda no nosso site, no Sempre Família, no meu blog, a lista com todos os e-mails de contato dos deputados que fazem parte da comissão que vai aprovar essa PEC. É muito importante o nosso apoio, nossa manifestação, porque muitos deputados, vocês sabem, são movidos à reação popular. Né? E vai ser relevante para nós. E temos também o Estatuto do Nascituro. O Estatuto do Nascituro, que está fazendo aniversário, mas não é motivo para comemorar. O Estatuto do Nascituro, ele tramita desde 2007 no Congresso Nacional. Faz 10 anos. Faz 10 anos e a gente não consegue aprovação.
né? Faz 10 anos. Ele teve um avanço significativo em 2015, quando ele passou pela primeira comissão de Seguridade Social e Família, né? Mas desde então aguarda para ser votado na Comissão de Constituição e Justiça, né? Aguarda um bom momento político para que isso aconteça. Isso também revela um pouco nós temos que ser mais criteriosos na escolha dos nossos deputados no ano que vem, porque tem sido crescente o número de deputados que se diz pró-vida. Eu sou contra o aborto e tal, mas, como eu disse para vocês, deputado que diz que é contra o aborto, diz que é pró-vida e simplesmente faz isso, né, esse é o máximo de ação que o deputado consegue fazer, né? Declarações, produção de texto, né? O que a gente precisa, quem a gente precisa eleger são deputados que mostram resultado, desempenho, né? Aprova ou não aprova, né? Você propõe alguma coisa, mas se foi aprovado, né? Você conseguiu articulação política para fazer isso? É isso que a gente tem que valorizar. Minha opinião, no caso do Estatuto do Nascituro, tem faltado isso. Tem faltado habilidade, né, para os nossos atuais deputados pró-vida lá conseguirem aprovar aquilo. Então, são exemplos de iniciativas que nos permitem não ficar só na defensiva. Ações realmente proativas que nos fazem ir adiante, né? E há uma ação muito bem-vinda que está sendo tomada, né, foi liderada pela Comissão Família e Vida aqui, né, que é a Diocese de Curitiba, que é o Dia do Nascituro no calendário municipal, no calendário oficial de eventos da Prefeitura de Curitiba. Eu sei que quando vocês pensam, dia do Nascituro, mas dia de tal coisa, como é que isso pode ser eficiente, né? Eu já ouvi gente dizendo, não, mas criação de dia de não sei o quê lembra a criação do dia do Saci, o dia de pular corda, o dia de não sei o quê, sabe? Parecem projetos inócuos. Mas eu queria mostrar para vocês que não é bem assim. Então, há um projeto de lei, né, para a gente conseguir fazer isso avançar, e eu queria mostrar para vocês como que isso acontece Brasil afora, né, que não é uma grande novidade, e como a gente pode se inspirar isso de outros lugares. Isso aconteceu em Londrina. Em Londrina, em junho desse ano, foi aprovado o Dia do Nascituro em Londrina. Temos aí como isso aconteceu, as pessoas ali se manifestando. Pode passar, Paulo. Essa é a lei de Londrina. E, veja, o Dia do Nascituro existe em vários municípios e o modelo de lei costuma ser muito parecido em vários lugares, né? E o que ele permite? O que dá para fazer com o Dia do Nascituro? Com o município abraçando um projeto desses, é possível fazer com que as nossas crianças, ao invés de irem para o museu ver homens nus, eles possam ter uma semana da vida, não só nas nossas paróquias, mas também em toda a rede municipal de escolas. Já imaginaram? Já imaginaram agentes de pastoral treinados, talvez, pela Arquidiocese de Curitiba, por outras entidades pró-vida, que pudessem visitar as escolas, falando sobre as consequências negativas do aborto, falando sobre o direito à vida desde a concepção, falando sobre a importância de se proteger o irmãozinho que está na barriga da mãe. Há uma infinidade de iniciativas que se tornam possíveis com esse amparo, essa ação direta do poder público, né, e não apenas no discurso da igreja. Eu não vou ler os textos todos, eu só estou mostrando para vocês como isso existe em vários lugares. Pode passar, Paulo. Em Maringá também, Maringá é um caso curioso, porque em Maringá, veja, essa lei foi aprovada esse ano, em maio de 2017, mas essa já não é a primeira lei, né, a do Dia do Nascituro. Pode ir para o próximo? Esse é um documento de 2008. 2008. Em 2008, Maringá já tinha criado a sua lei do Dia do Nascituro, mas a lei simplesmente estipulava que agora vai ser o Dia Municipal do Nascituro. Foi criado, estabelecido ali dia
dia 25 de março, diferente do dia 8 de outubro, que a gente usa agora. Já explico essa diferença. Então, veja o que aconteceu. Havia uma lei em Maringá, que foi criada em 2008, mas a lei dizia simplesmente o quê? Que no dia 25 de março celebraremos o Dia do Nascituro. Aí, em 2016, esse ano, os vereadores pró-vida de lá conseguiram melhorar a lei, né? Colocaram na lei instruções, diretrizes do que devia ser feito, para que não fosse só mais uma data entre tantas outras, para que não fosse só mais uma data entre o dia do dentista, o dia do médico, o dia de não sei quem, né? Mas vinculava diretamente o poder público para que ele atuasse, também fizesse ações em prol do dia do nascituro. Então, um aperfeiçoamento da lei. Pode passar, Paulo? Osasco, mais um exemplo de dia do nascituro ali, também com vários artigos estabelecendo o que deve ser feito, né? Ali a lei de Osasco, ela fala muito sobre põe um foco bastante grande no aleitamento materno, nas grávidas, na proteção à gestação. Vejam, são coisas que realmente é lógico para a gente, né? O bom senso, sim, o poder público poderia fazer isso. Não tem nada de religioso nisso. Há uma série de ações que une a todos os defensores da vida. Aliás, o tema da defesa da vida, ele tem se há algo de atrativo nele, se há algo de precioso nele, é a sua capacidade de unir cristãos. Porque não tem nenhum outro tema que você consegue colocar católicos e evangélicos juntos, defendendo a mesma causa, com o mesmo ânimo, do que esse. A defesa da vida é algo que, e em algumas cidades, as cidades em que há um grande número de espíritas, os espíritas também são muito engajados na defesa da vida. Pode passar, Paulo. Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro também tem um caso desses. Rio de Janeiro, ali, ó, dia 25 de março de cada ano, foi estipulado o dia do nascituro. E foi criada uma lei em 2007. Em 2010, essa lei foi aperfeiçoada. E hoje consta lá no calendário oficial da cidade o dia do nascituro. E no Rio de Janeiro, eles fazem a Marcha pela Vida já pelo 5º ano seguido, né? Já se tornou algo grande, né? No Rio de Janeiro, eles têm Dom Antônio, o bispo auxiliar do Rio de Janeiro, né? Uma das maiores lideranças pró-vida do Brasil, sem sombra de dúvida. Você vê ele em manifestação de rua. Em Rio de Janeiro tem várias entidades que acolhem grávidas vulneráveis, como o trabalho que a Casa Pró-Vida faz aqui. Pode passar. Esse é de Feira de Santana, na Bahia. Também, mais uma lei pró-vida, em janeiro. Esse também é bem recente, esse ano, 2017. Vocês percebem uma onda? Percebem várias leis recentes? Né? Há uma onda muito boa. É essa onda a que eu me refiro, esse despertar da hora de parar de apenas reagir, apenas se defender e começar a propor, né? E muitas vezes a gente fica só na torcida. Quando você começa a ver a defesa da vida só como um assunto de Brasília, né? O que eu posso fazer? O que eu posso fazer é mandar e-mail para deputado e reclamar nas redes sociais. Não é bem assim. Eu acho que o nível municipal é muito subestimado. Muito subestimado. Lembrem-se que a maioria dos deputados e senadores um dia foi vereador. Começam de baixo. E não só isso. O mundo real acontece nas cidades. O mundo real acontece nos municípios. Então, qualquer agente público que dependa de voto precisa de pessoas reais que vejam o seu trabalho. E as pessoas reais estão nos municípios, né? E se os municípios começarem a mostrar o seu lado pró-vida mais forte, isso mais claro, mais específico, olha, a gente quer política pública que enfatize o valor da vida desde a concepção. Né? Quando as cidades começarem a mostrar isso, né, inevitavelmente isso vai chegar em Brasília. Isso vai chegar em Brasília e eu tenho certeza, um dia, com esse movimento indo para frente, um dia nós chegaremos em Brasília com um país blindado.
Um país resistente, mais resistente contra as ameaças, né? De tal forma que a gente não precise ficar reagindo a cada nova pequena iniciativa de sucesso que os defensores do aborto tentam. Pode passar, Paulo. Essa daí, da onde que é? Campinas. Eu gosto dessa de Campinas, porque ela não é só o dia do nascituro. Eles criaram por lei a Semana de Defesa da Semana de Defesa e Proteção da Vida. E daí quem tiver interesse, vasculha lá no site da Prefeitura de Campinas. Eles têm parques como o nosso aqui, como o nosso Parque Barigui, e fazem ações focadas na defesa da vida desde a concepção nos parques, nas praças, né? Usa toda a infraestrutura da prefeitura para a realização de eventos que valorizem o nascituro, que valorizem aquele que está por nascer, né? E isso com base na lei, na legislação, né? Com princípios cívicos, que não precisam ser religiosos, de uma forma que una todo mundo, né? O bom senso faz com que mesmo aqueles que estão distantes da igreja reconheçam que faz todo sentido. Faz todo sentido, né? Aliás, isso me lembra que Você sabe que nos Estados Unidos a opinião pública tem mudado radicalmente em relação ao que pensar do aborto. Nos Estados Unidos, o aborto foi legalizado na década de 60. Uma mentira admitida, uma mentira que foi posteriormente admitida como mentira, foi o que fez a justiça americana aprovar o aborto no país todo, né? Porque a pessoa que começou o processo nos Estados Unidos, anos depois admitiu que não foi estuprada, né? E depois se tornou ativista pró-vida, né? E morreu profundamente arrependida de ter feito o que fez. Foi assim que os Estados Unidos legalizaram o aborto, né? E desde a década de 60, isso parece horrível, mas a opinião americana majoritária era favorável ao aborto. Isso virou. Assim, faz uns 6 anos que pesquisa após pesquisa mostra lá 52%, 55% da população americana passou a se declarar pró-vida. E por que isso? É claro que houve uma grande organização do movimento pró-vida depois que o aborto foi legalizado lá, né? Mas eu li alguns artigos, alguns estudiosos, e concordo com eles que uma das coisas que mais fez com que essa opinião mudasse foi a tecnologia, né? Foi a realidade que a tecnologia mostrou. Por quê? Porque nos anos 60, o que era um feto? O que uma grávida sabia do seu filho, do seu feto? Era uma ideia. Mas a tecnologia de ultrassom melhorou tanto, desde então até agora, melhorou tanto que mostra a realidade do que acontece na sua barriga, mãe, né? E isso, o ultrassom, tem feito as mulheres, mudarem completamente de ideia, né? Isso tem transformado consciências, porque as pessoas finalmente se dão conta de que não é só uma ideia, é real, né? Então, o que levou a essa transformação de opinião pública nos Estados Unidos? A articulação do movimento pró-vida, sem dúvida, né? Os jovens dos Estados Unidos hoje são a geração mais pró-vida que os Estados Unidos já teve. Então, eles serão os senhores do país daqui a uns anos, né? E eu não duvido de que os Estados Unidos revertam a sua lei daqui a alguns anos. Mas também o avanço tecnológico, né? Mostrar para as pessoas, olha, está vendo o que está dentro da sua barriga? Não é uma ideia, né? Não é um aglomerado de células. Tem bracinho, né? Tem cabeça, né? Mexe, o coração bate, sente dor, né? Ciência tem feito as pessoas mudarem de ideia. São José dos Pinhais, né? Esse também é nossos vizinhos aqui. Não é exatamente o dia do nascituro, mas eles aprovaram por lei a Semana da Vida e da Família em São José dos Pinhais. Não acontece em outubro, acontece em agosto, mas também foi celebrado, aprovado com unanimidade na Câmara dos Vereadores,
O que mostra também que quando é o povo que fala, né, a vantagem sempre, sempre, sempre será para a vida. Né? Onde é que a gente leva a desvantagem? Naqueles círculos, naquelas instituições onde não é o povo que manda, tipo o STF. Onde são apenas algumas pessoas, aliás, algumas pessoas que agora ou são condenados ou são réus, escolheram juízes que vão ficar lá até o fim da vida, decidindo, brincando de Deus, né, e tirando o poder de outros poderes. E também existe o Dia do Nascituro em países, em legislações federais. No Brasil ainda não existe. No Brasil havia um projeto de lei, né, que instituía o Dia do Nascituro em nível nacional, de 1999, do deputado Severino Cavalcante. Lembram dele? É dele. Esse projeto está lá arquivado, simplesmente não avançou, mas havia um projeto que foi o dele, e não avançou mais. Esse, aliás, é o outro. Nós temos outro azar. Como eu disse, é preciso avaliar muito bem os deputados pró-vida que a gente vota. Não dá para escolher só por quem se declara contra o aborto. Antes dessa PEC, que vai ser votada nessa quarta-feira, havia uma outra que gerou muita esperança 2 anos atrás. Que era uma PEC, não era o mesmo tipo, assim, não era uma PEC sobre outro assunto, no qual foi incluso a questão do direito à vida desde a concepção. Era uma PEC com uma linha só que dizia, passa-se a incluir na Constituição o termo do direito à vida desde a concepção. E gerou muita esperança porque o autor dessa PEC se tornou presidente da Câmara dos Deputados, né? E isso significa que ele escolhia o que ia ser votado ou não, né? E o que aconteceu em seguida? Ele foi preso. Sabe quem que era o autor? Eduardo Cunha. Queimou completamente o projeto. Queimou completamente o projeto, né? Não existe situação política mais positiva do que você ter como autor de um projeto desses o presidente da casa. Isso é quase garantia de que o negócio vai ser aprovado. Aí, quando acontece isso, é de autoria de um sujeito desses. Então, não nos falta só, não falta aos deputados pró-vida só mais habilidade política, falta sorte também. E agora eu vou mostrar um pouquinho de foto assim, do que tem sido feito Brasil afora nesses dias do Nascituro. Fortaleza é impressionante. Fortaleza tem uma aura que não se repete em lugar nenhum do país. Uma aura pró-vida. É um tema que os encanta. E Fortaleza é um dos lugares, como eu mencionei, onde se percebe um trabalho em conjunto de católicos, evangélicos e espírita incomum. É impressionante. Porque em Fortaleza existe o Movida, Movimento em Defesa da Vida, que é vinculado à Estação Luz Filmes, uma produtora de filmes espíritas, que pertence a um grande empresário local, com muitos recursos, e que sustenta o movimento pela vida de Fortaleza. Eles conseguiram, já faz algum tempo, atrair para junto deles Elba Ramalho. Hoje, Elba Ramalho é considerada uma embaixadora da defesa da vida do Brasil. Ela está em todas as marchas, está em todas. É do Ceará, é de Fortaleza, está lá. Essa também é de Fortaleza, pode manter aí. E o que acontece lá? Então, tem essa Estação Luz Filmes. Vocês se lembram do filme, alguém assistiu Blood Money? Dinheiro Sangrento? Um documentário que conta sobre como é a indústria do aborto nos Estados Unidos, como as clínicas de aborto da Planned Parenthood ficaram milionárias com o negócio do aborto. É esse documentário. Esse documentário foi exibido no Brasil em 2013 e foi trazido para o Brasil, legendado para cá, pela Estação Luz Filmes. A Estação Luz Filmes também trouxe vários outros filmes para a vida assim, que não tiveram tanto alcance quanto esse. Mas é ela que traz esses filmes para o Brasil. É a mesma produtora que fez o filme do Chico Xavier, que para eles é importante, mas mostra
a relevância de se ter empresários, de se ter gente influente, né, envolvido nessa causa também. Então, lá em Fortaleza, tem esse pessoal, são os espíritas, que têm dinheiro e têm engajamento. Claro, criaram a Estação Luz Filmes e o Movida. É claro, a Arquidiocese de Salvador, aos católicos, que são muito fortes lá. Né? E também há a Casa Luz, em Fortaleza, que faz um trabalho igual ao da Casa Provida aqui, de acolhimento de grávidas vulneráveis. E eles estão no seu 9º ano de Marcha pela Vida. 9º ano. Negócio espetacular. Eles só ficaram atrás de Brasília, que foi quem começou a Marcha pela Vida, né, por motivos óbvios, começou lá. Né, e no ano seguinte já começou em Fortaleza, 9º ano. Né. Aqui em Curitiba, graças ao trabalho do Padre Silvio, estamos no 2º ano, estamos engatinhando ainda. Né, temos muito o que crescer, de conseguir fazer a Marcha pela Vida de Curitiba ficar maior em pessoas, quem sabe conseguir trazer algumas personalidades famosas, como é o caso da Elba Ramalho, né, em Fortaleza. Mas é uma ação que se faz no dia do Nascituro, né, ou na Semana de Valorização da Vida. Eu disse que ia comentar a diferença, por que alguns lugares fazem no dia 25 de março e por que alguns lugares já 8 de outubro. 8 de outubro foi definido pela CNBB em 2005. E eu tentei pesquisar sobre isso, por quê? Né, por que a data de 8 de outubro? Porque a Semana da Vida foi definida em 8 de outubro. O que eu descobri com os meus estudos é que tem a ver com a proximidade com o Dia das Crianças, tem uma relação também com a chegada da primavera, né, a ideia de que a criança é uma nova primavera. Né, então, há um simbolismo nisso. 25 de março é o Dia da Anunciação. Né, então, mundo afora, em outros países, que a gente viu, quase sempre é 25 de março. Né. No Brasil, optou-se pela data de 8 de outubro, e hoje o que tem acontecido é uma convergência para o 8 de outubro. Né. Mesmo cidades, eu mostrei só algumas cidades que têm Dia do Nascituro, que têm políticas próprias específicas. Mesmo algumas cidades que têm o 25 de março estão mudando. Acontece de mudar para o 8 de outubro para que haja essa união em torno de uma única data. Há também um projeto de lei, uma outra data, que é o 9 de maio. Essa eu não consegui descobrir de onde tiraram o 9 de maio, por que 9 de maio, mas é um projeto de lei que institui o Dia do Nascituro em São Paulo, que seria um grande feito na maior cidade do Brasil. E há um detalhe muito curioso, muito interessante, positivo, eu diria, no projeto de lei que está correndo em São Paulo. Né? Porque ele foi proposto pelo deputado Fernando Holliday. O deputado Fernando Holliday é homossexual. Então, é algo que, para muitas pessoas, inusitado. Né? Um homossexual, defensor dos direitos LGBT, embora se defina como de direita, ele, propôs que São Paulo também adote um dia do Nascituro. Né? E isso fica, assim, politicamente, isso é positivo, porque sempre que parte de uma minoria, fica mais blindado contra críticas. Né? Fernando Holliday, além de ser homossexual, é negro. Então, um homossexual negro que defende o dia do Nascituro. Para os estereótipos criados no discurso político do Brasil, é quase impossível criticar esse cara. Né? Petrópolis, no Rio de Janeiro, esse é a cena de uma missa realizada dentro da prefeitura de Petrópolis, por conta do dia do Nascituro. Né? É mais um exemplo de ação que pode ser feito. Né? Felizmente, tivemos agora uma discussão no STF sobre o ensino religioso, e, graças a Deus, os nossos ministros tiveram um pouco de bom senso, foi apertado, muito apertado, 6-5, não devia ter sido. Né? Mas ficou evidente, mais uma vez, pela decisão, que Estado laico não significa Estado sem religião, não significa Estado inimigo da religião. Né? Que as manifestações religiosas do seu povo são legítimas e têm espaço dentro da estrutura pública. Então, missa dentro de prefeitura não tem nada de escandaloso. Não tem nada de escandaloso. Se as pessoas que ali trabalham, se os cidadãos professam essa religião e querem isso, por que não? Isso acontece. Da onde é essa?
Eu acho que estava um pouquinho para cima. Ali, Prefeitura de Itu. Itu, São Paulo. Itu. Semana do Nascituro, Dia do Nascituro sendo celebrado num colégio local. Ali estão presentes, naquela mesa, vocês não vão conseguir ver, mas naquela mesa ali estão presentes o prefeito, está presente padre, está presente pastor, e estão presentes membros do judiciário local. Um seminário como esse que a gente promove, só que não promovido só pela Igreja Católica, promovido pela sociedade civil toda, né, em defesa do Dia do Nascituro. Eu acho uma pena Dom Perus não poder ter ficado, porque isso aconteceu na antiga diocese dele, né, em Palmas, no Paraná. Palmas aprovou o seu Dia do Nascituro no passado, depois que Dom Perus já havia saído da diocese. E o que vocês estão vendo ali são agentes de pastoral treinados pela arquidiocese para falar do Dia do Nascituro em escolas municipais, fazendo um trabalho de conscientização das nossas crianças. Ou não é melhor do que levar a criança para visitar museu e ver peças indecentes? Aí no Rio de Janeiro, uma manifestação de rua. Quem está ali é Dom Antônio. No Rio de Janeiro, essa é uma das manifestações. No Rio de Janeiro, também, como eu disse, também tem uma marcha pela vida muito grande, né, com trio elétrico e tudo. E fica a pergunta, né? O que mais nós podemos fazer? Né? Assim, não há limites, sabe? Não há limites para a nossa criatividade, para a gente imaginar, sugerir tipos de ação que a nossa cidade poderia passar a fazer, poderia passar a construir, né? Usando sim o nosso dinheiro, né? o dinheiro do contribuinte, né? Os recursos da prefeitura sustentados pelo nosso dinheiro, para defender a vida desde a concepção, né? Para defender os futuros cidadãos que estão no ventre de suas mães e conscientizar as novas gerações, as crianças, os adolescentes, né, sobre o valor disso, sobre por que proteger, sobre os riscos do aborto. Dizem que aborto é uma questão de saúde pública. De certa forma, também é. Você pode falar sobre os tremendos riscos psicológicos que alguém que faz aborto sofre. Você pode falar sobre uma infinidade de temas. Mas nós ainda engatinhamos. Curitiba, em especial, ainda é muito tímida. Muito tímida. Quando você começa a vasculhar país afora, ou países afora, você vê que nessa questão a gente faz muito pouco. A gente ainda engatinha. Há muito a aprender. E eu espero que o ótimo trabalho da Comissão Família e Vida da Arquidiocese cresça, ganhe, talvez aqui mesmo, ganhe novos voluntários, ganhe influência na esfera pública, ganhe influência na esfera empresarial, apoio político, apoio financeiro, para que essas ações sejam realizadas e não fiquem restritas só ao ambiente religioso, não fiquem restritas só às paróquias, mas que a nossa vida cívica também conte com a defesa da vida de forma estruturada, de forma eficaz. E quem sabe assim, um dia, enfim, nós possamos descansar um pouco. Nós possamos não lutar dia após dia, esperando o próximo escândalo, esperando a próxima agressão contra a família e contra a vida que inevitavelmente virá. É isso. Obrigado.